Parlamentares da bancada federal potiguar estão discutindo a destinação das emendas ao orçamento da União para 2023, como a gente mostrou na reportagem no bloco anterior. E agora eu converso sobre esse assunto com o coordenador da nossa bancada, o deputado federal Benis Leocádio. Boa tarde, deputado. Em primeiro lugar, parabéns pela sua reeleição. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Obrigado, Micarla. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ponta Negra. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Deputado, vamos começar falando sobre essa questão do orçamento. Afinal de contas, esse orçamento, sempre isso acontece quando é o último ano de um governo que acaba não conseguindo se reeleger. Quando vai ser, né, o adversário vai estar ali tomando posse. Mas dessa vez, está sendo muito questionado a questão do teto de gastos, né? O próprio presidente Lula tem colocado que necessita de 200 bilhões a mais no orçamento. E eu queria começar conversando com o senhor sobre isso, porque o senhor, se tem alguém especialista em orçamento, esse alguém é Benis Leocádio. Como é que o senhor está vendo essa questão do nosso orçamento e quais são as obras que o senhor acredita e ações que o senhor acredita que não podem ficar fora desse orçamento para 2023? Carla, eu diria que em relação às emendas, e aí, claro, o OGU 2023 passa pela participação de todas as bancadas das unidades federativas do Brasil. E para o Rio Grande do Norte, nós temos hoje assegurado quase R$500 bilhão, incluindo as emendas de bancada, que somos 285 milhões, mais as emendas individuais de cada um dos 11 membros, que chega a R$19 milhões. Então, esse somatório, a gente já tem como certo a execução desses 500 milhões para o exercício 2023, independentemente de governo, até porque hoje o orçamento é impositivo, no tocante a essas duas modalidades de emendas. Em relação ao teto de gasto, como você está falando, isso é uma coisa conquistada há cerca de 6 anos pelo país e que se diz respeito ao equilíbrio fiscal nas contas do governo, até para se manter a credibilidade perante o mercado internacional e a possibilidade de se manter a inflação controlada, a economia aquecida, a geração de emprego e renda. E eu não acredito que governo nenhum que venha assumir, no caso o PT agora, vá querer rasgar essa proposta de emenda à Constituição, hoje já uma emenda, né, promulgada, de dispersarmos o teto de gastos. É verdade que o governo assumiu muitas promessas durante a campanha e que a gente sabe que vai ter dificuldade na sua execução. Inclusive, essa questão dos prováveis 200 bilhões, levando-se como uma desculpa da PEC da transição, eu particularmente, e conhecendo um pouco, não tanto como você me fala, mas eu tenho a impressão que não haverá espaço para a aprovação de uma proposta desse tipo, entendendo que é importante a manutenção do Auxílio Brasil, ou Auxílio Emergencial, ou Bolsa Família, como queiram chamar, mas se a gente já tem o suficiente no orçamento para pagamento de até R$405, por que não buscarmos só a diferença para os 600, que no caso seria 200 por cada beneficiário, não 200 bilhões. Se todo o valor para o pagamento do Auxílio Brasil chega a 50 e poucos bilhões, então não se justifica, digamos, escancararmos as porteiras para se gastar descontroladamente com a desculpa de que é uma transição. Então, o que o senhor coloca vamos assim, ser bem claros para o nosso telespectador. Existe já um valor colocado no orçamento de R$405. Seria esse complemento de R$195 e não de R$600. Exato. Então, não se necessitaria de 58 bilhões de forma de reais. Nenhuma. Vamos que sejam 15 ou 13, a diferença, se nós já temos 405 e ele pode ser pago R$600 a partir de janeiro, então se pagaria até maio, junho ou julho, o quanto seja possível, e aí se veria a diferença, e acredito eu, com a orientação do Tribunal de Contas da União, com os órgãos de controle, com os técnicos, sendo precisos naquilo que a gente tem que complementar para a execução, até porque, Micarla, eu falo isso muito à vontade, que quando o governo propôs o Auxílio Brasil até dezembro de 2022, eu votei contrário, a favor de que ele fosse permanente. Então, como já foi dito hoje, tanto pelo presidente Bolsonaro como o presidente se elegeu Lula, vamos manter os 600, mas transferindo ou complementando só o que for necessário, e não essa abertura toda para trazer, eu tenho a impressão, até um desequilíbrio, uma preocupação para as contas do nosso país. Uma coisa que o senhor colocou que eu acho muito interessante é que isso é muito comum na política, se promete
promete o que você... vai prometendo e vai prometendo. E aí, muitas vezes, não se olha para o orçamento. O que eu estou prometendo é exequível? Eu posso cumprir, né? Isso daqui, porque está no orçamento, não está no orçamento. Mas aí as pessoas vão prometendo, né? Prometendo. Agora, o senhor acredita que essa questão de mudar a Constituição, fazer uma PEC acabando com o teto, o senhor acredita que é algo perigoso? Muito. Eu diria que até, digamos assim, é um risco enorme para o país. O esforço que se fez até então para se manter esse equilíbrio fiscal e com a possibilidade do Brasil até, como a gente está vendo hoje, sair de uma crise pós-pandemia com muito mais celeridade, com muito mais equilíbrio, com muito mais rapidez do que países considerados de primeiro mundo. Então, a gente deve reconhecer que o que foi feito, mesmo entendendo como remédio amargo para alguns, ele está dando resultado. E você fala dessa questão das promessas, infelizmente as pessoas às vezes fazem o discurso de ganhar e depois querem fazer o de governar. E a gente tem que ter essa preocupação, e o Congresso Nacional, nós, enquanto parlamentares, temos a obrigação de atuar como fiscais para não deixarmos o pior acontecer. Deputado Benes Leocádio, eu queria agora mudar o nosso assunto, sair do orçamento e ir para a política, apesar do orçamento também ser algo político, mas para falar sobre a decisão do presidente do seu partido, que está fora do Brasil, inclusive viajando, Luciano Bivar, que disse que o União Brasil vai estar apoiando a gestão do presidente eleito Lula, e ele ainda afirmou ter um débito, o partido ter um débito com a esquerda no Brasil. Que débito é esse? Eu diria, Micarla, que essa opinião seja da pessoa ou do deputado federal Luciano Bivar, até porque enquanto bancada, enquanto membros do grupo da família União Brasil, nós que fazemos 59 deputados na bancada hoje, mais os 10 senadores, ainda não discutimos essa posição internamente. Vocês são, inclusive, a segunda maior bancada? A terceira maior bancada. Terceira. Né? No caso, o PL é a primeira, o PT é a segunda, a nossa, 10 deputados a menos do que o PT. Eu entendo que isso deverá ser um assunto a ser discutido na hora oportuna, e hoje mesmo, com o entendimento que temos, há uma semana atrás estivemos em Brasília, eu na companhia do nosso colega de bancada, Paulinho Freire, aqui do Rio Grande do Norte, e visitamos o presidente Luciano Bivar, o vice-presidente Rueda e também o nosso líder Elmar Nascimento, a quem delegamos essa possibilidade de discussão da posição do partido para o futuro. Mas em nenhum momento se tomou essa decisão de que será governo ou oposição. Eu prefiro acreditar que isso seja mais uma vontade pessoal do presidente Luciano e que no momento oportuno, acho que deve ser discutido, inclusive, na instância local. O Rio Grande do Norte, que saiu hoje com 2 federais, 2 estaduais e sob a presidência do nosso ex-senador Zé Agripino, devemos e vamos discutir primeiramente na nossa casa. Depois, a nível de Brasil, que acredito eu que até dezembro, né, tem tempos demais, e eu sei o quanto passa por isso aí também, o interesse dos partidos na discussão da eleição das mesas diretoras das 2 casas, tanto do Senado como da Câmara. E é natural que a União, ou que qualquer partido com a envergadura que tem o nosso, possa sonhar e discutir a possibilidade de ocupar um desses postos, mas não desse entreguismo, ou de mudança, ou de vira casaca, como as pessoas gostam de falar, logo após a eleição. Eu acho que vai ter muito tempo para a gente pensar melhor no país, melhor no Estado. Eu que sou um parlamentar, Micarla, que não sou afeito a radicalismo, nem a extremismo, todos me conhecem, desde quando estive prefeito da minha terra, como presidente da entidade municipalista dos municípios, e com o meu comportamento na bancada federal, como estou hoje na base do presidente Bolsonaro. O país saiu muito dividido, acho que é um papel importante, não só do presidente Lula, mas dos seus auxiliares, e aqui eu quero até acreditar um pouco ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que tem esse temperamento habilidoso de conciliar, de encaminhar aquilo que for melhor para o país. Chega de radicalismo, chega de extremismo. Quero até aqui registrar o gesto do presidente Bolsonaro ontem, ao convidar Geraldo Alckmin para ir ao seu gabinete e mostrar de que ele está cumprindo um papel, e naturalmente a eleição encerrou dia 30 de outubro, e a gente tem que pensar no país. Para o Rio Grande do Norte, já pensou se a gente conseguir assegurar os recursos que estão anunciados já pela passagem dos conterrâneos, o ministro Fábio, o ministro Rogério, para o Rio Grande do Norte? Vamos lutar para que o governo que está chegando cumpra a sua missão e o seu papel de fazer sair das propostas ou das vontades ou dos papéis como estão hoje na fase de empenho para a execução das obras hídricas, do VLT, da região metropolitana, da adutora do Agreste, da integração de bacias do projeto Seridó. Esse é o papel e a missão que nós temos a partir de janeiro.
Deputado Benes, para a gente encerrar, desde que foi anunciado, né, a derrota do presidente Bolsonaro, a eleição do presidente Lula, que a gente tem visto vários protestos no Brasil. Como é que o senhor vê esses protestos que estão acontecendo hoje? Eu diria, Micarla, que às vezes o comportamento de cada um dos torcedores, no caso do projeto de reeleição do presidente Bolsonaro, fiz parte dele, votei como eleitor, defendi como parlamentar pela importância das políticas públicas que estavam sendo executadas no Rio Grande do Norte e no Nordeste, e para o país eu tenho certeza que hoje a gente vê um país sendo passado para um novo governo em melhores condições do que quando o presidente Bolsonaro recebeu. Mas essas manifestações não vão resolver nada. O processo democrático, eu acho que na eleição se encerra com a proclamação do resultado. Tudo que deveria ter sido feito no período da campanha era válido, era salutar, inclusive as discussões, as manifestações, é aquela movimentação que a gente sempre vê no interior do estado, de onde venho e de onde sou, a passeata, a carreata, a discussão, a mobilização, a animação, mas passado o resultado tem que se respeitar e entender que se não houve fraude, se não foi forjado, se não temos nenhuma comprovação nesse sentido, é respeitar que só consertaremos essa decisão daqui a 4 anos. Parabenizar aqueles que participaram do processo, eleitos ou não eleitos, e dizer que o Brasil é um só. Vamos torcer, apoiar e ajudar para que o melhor para os brasileiros possa acontecer. Deputado Benes Leocádio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Obrigado, Micarla. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição para voltar sempre a esta casa que cada vez mais organizada e preparada para comunicar bem a todos os potiguares. Obrigada, deputado.